Francisco, boa tarde. E se falássemos da Europa? Falemos da Europa, Margarida. Ou seja, vamos falar da Europa hoje, neste podcast, com o chefe da cabine portuguesa de interpretação. E se calhar a primeira coisa que eu tenho que explicar é o que é o chefe da cabine portuguesa de interpretação. Exatamente. No Parlamento Europeu. Portanto, o Francisco é o responsável pela forma como a língua portuguesa é usada neste Parlamento. Eu sei que é uma grande responsabilidade, sim, mas sei que o Francisco faz todo o esforço para honrar a língua portuguesa no Parlamento Europeu. E nós estamos a falar de uma instituição europeia que trabalha com 24 línguas e que nós temos todos que nos entender. É verdade que muitas vezes recorremos às línguas mais faladas, como o inglês ou o francês, mas, e eu, pela minha parte, faço isso, procuro sempre falar em português quando estou a falar num plenário ou quando tenho oportunidade de ter interpretação para português. Sabemos que há também uma outra dimensão, que é a tradução escrita. É o texto escrito. O Francisco é o chefe da cabine, da língua falada, do português falado. O Francisco está aqui há muitos anos nas instituições europeias. Já nos ouviu todos falar melhor, falar pior, português, mas gostava que partilhasse connosco neste podcast a sua experiência. Muito bem. Em primeiro lugar, quero agradecer o gentil convite que a Margarida me fez. É com todo o gosto que venho também falar um pouco do que é a interpretação portuguesa, a unidade portuguesa e o Parlamento Europeu e a importância da interpretação no funcionamento do Parlamento Europeu, uma vez que é uma instituição que congrega muitas nacionalidades, muitas línguas e temos que nos fazer entender. Existe, de facto, a tradução é a palavra escrita e eu sou responsável pela unidade portuguesa da interpretação. A interpretação é a palavra falada. E são dois serviços diferentes e exigem desafios também diferentes. Muitas vezes confunde-se a interpretação com a tradução, mas neste caso a interpretação é aquilo que o cidadão comum vê na televisão quando há uma cimeira, quando há um Conselho de Ministros ou quando há uma reunião no plenário no Parlamento Europeu. Há umas cabines ao fundo onde estão umas personagens. E agora vai ver muitas vezes durante a presidência portuguesa, possivelmente vai ver mais vezes esse cenário das cabines. E somos nós, são os intérpretes que aí estão e que garantem que os deputados portugueses ou qualquer pessoa que participe nos debates no Parlamento possa exprimir-se em português e possa ouvir aquilo que se passa na sala, nas reuniões, em português, na versão portuguesa. Portanto, há esta dimensão de comunicação imediata, mas também há uma dimensão de nos aproximarmos mais do cidadão, porque tanto os plenários como as reuniões das comissões parlamentares, elas são transmitidas online e estão em arquivo, por conseguinte qualquer cidadão pode consultar esses arquivos e pode seguir todo o debate em português através escolhendo o canal português desse debate. E isso para nós é um motivo de orgulho, é um motivo também de esforço, de uma grande exigência e rigor, porque não estamos a trabalhar para as pessoas que estão na sala, mas estamos a trabalhar para quem está fora e para quem quer acompanhar, seja um tema particular que lhe interesse, seja porque quer acompanhar os assuntos que são discutidos na Europa. E isso é uma coisa que nos satisfaz sobremaneira. O que se passa é que nós funcionamos numa Babel de 24 línguas. Seguramente nos plenários, nas reuniões dos comitês, das comissões, há línguas que estão mais presentes do que outras. Estou a falar do ponto de vista quantitativo, do tempo, da duração do tempo, línguas mais presentes do que outras. O português situa-se onde? Ou seja, quando houve uma língua e que tem que interpretar para português, houve essa língua diretamente na língua original. Se eu falar búlgaro, por exemplo,
O Francisco ouve a língua em búlgaro, Francisco, os seus colegas da cabine portuguesa, ouve a língua em búlgaro e traduz para português, ou há aqui intermediários que ajudam, que facilitam a interpretação? Isso é o funcionamento nos bastidores. É verdade que, como disse a Margarida, eu estou cá cheguei um pouco antes da primeira presidência portuguesa, portanto há alguns anos, e de início a maior parte dos colegas tínhamos uma combinação linguística reduzida. Espanhol, francês e inglês, algum alemão, e o serviço encoraja-nos a aprender outras línguas. E, por conseguinte, à medida que vamos avançando na carreira, muitos de nós fomos acrescentando, fomos estudando outras línguas e acrescentando ao nosso... Mas imagino que não falam as não 24 línguas. Ninguém pode falar, não é humanamente possível falar as 24 línguas ou 23 para português. Agora temos vários colegas que têm 7 e 8 línguas, muitos têm 4, 5, enfim, depende. Fazemos um esforço para que se possam cobrir as línguas mais faladas. E estou a pensar não apenas no espanhol, francês e inglês, mas também no alemão e no italiano. E oferecemos também interpretação noutras línguas mais raras. Agora, obviamente, não conseguimos cobrir nem a unidade portuguesa, nem nenhuma unidade consegue cobrir todas as línguas. E para isso utilizamos os chamados retours, que é uma palavra técnica, que é línguas com menos expressão e que pela sua própria natureza, são difíceis de aprender ou de dominar, vamos dizer assim. Os colegas dessas línguas, estou a pensar designadamente nas cabines dos países bálticos, fazem o retur, isto é, quando há um deputado que fala letão ou estónio, eles passam para uma língua mais corrente, que pode ser o francês, o inglês, pode ser o alemão ou o espanhol, será uma delas. E nós, como não temos ninguém que tenha estónio ou que tenha lituano ou letão, vamos a uma cabine onde esteja a ser feito esse trabalho. Portanto, há de facto uma forma intermédia, mas que fazemos o maior esforço para que a mensagem seja fiel e o mais completa possível. Aproveito para dizer que há um grande interesse na língua portuguesa e que está representada em todas as cabines. Temos colegas da Estónia, da Lituânia, da Bulgária, que têm português. Mas isso é um processo que também resulta do vosso trabalho, da unidade de português, Sim. porque efetivamente o Francisco é chefe de unidade, nós é que temos a tendência em dizer, porque é assim que na prática as coisas funcionam, o Francisco é o chefe da cabine portuguesa. Mas efetivamente o Francisco explicou-nos aqui como é que as coisas funcionam, ou seja, se eu falar em búlgaro, há um intermediário para vos chegar uma língua mais aceitável, mais falada. Acessível, melhor dito, mais acessível, e para que o Francisco possa traduzir para português. E é muitas vezes esse o sentimento que nós temos ao contrário, ou seja, quando eu falo português, sei que para chegar a um deputado búlgaro passa por essa transformação. E, portanto, muitas vezes nós hesitamos. Se eu tenho uma comunicação de 1 minuto, muito pequenina, muito pouco tempo, mas tem que ser muito incisiva, eu hesito, será que eu falo português ou era melhor falar inglês? Evidentemente que eu sei o que é que o Francisco me vai recomendar, mas acha que esta questão que eu estou a colocar faz sentido? Obviamente que faz sentido, porque a interpretação é uma forma de comunicação. E qualquer orador, estamos a pensar nos eurodeputados, querem passar a sua mensagem, querem que a comunicação chegue. Temos um naipe de profissionais altamente especializados e com muitos anos de experiência que permitem fazer esse trabalho. Quando optam por qualquer outra língua, é verdade que há determinadas circunstâncias pode parecer mais judicioso utilizar uma língua que não o português. Eu chamo sempre a atenção, e não fui eu que inventei esta frase, de outra língua nós dizemos o que podemos e não o que queremos. E, portanto, há sempre alguma coisa que fica de fora. Pode não ser relevante em determinadas circunstâncias, em momentos de debate, em momentos de negociação, em momentos em que há um texto onde há questões jurídicas, questões técnicas, nós estamos para facilitar. E a partir do momento que temos os documentos, o nosso trabalho, de uma maneira geral, é muito bem recebido. E
aqui... Eu tenho que reconhecer que nos ajudam imenso. Eu sei, quando Obrigado. cheguei aqui, que nas primeiras intervenções que fiz, tinha sempre da vossa parte lembrarem-me, se vai fazer uma intervenção escrita, mande-nos o texto Era com isso que eu ia dizer. antecedência, que isso ajuda-nos Sim. imenso. E, portanto, sempre que posso, faço isso, embora sei que depois, à última hora, nós acabamos sempre por alterar ligeiramente aquilo que tínhamos escrito, porque há uma coisa nova que, entretanto, apareceu no debate em plenário. Portanto, isto é uma realidade com a qual vocês trabalham. Sim, nós fazemos sempre este apelo, o serviço, que enviem sempre os documentos, enviem os discursos, mesmo que depois sejam alterados, porque a base permite-nos depois adaptarmos. Não é aquilo que vai estar escrito, mas aquilo que vai ser oralizado é que vai ser interpretado. O Francisco deve ter imensa história. Há muitos portugueses que já participaram por aqui, evidentemente, não lhe vou pedir para referir nomes, como é evidente, mas talvez nos possa contar uma ou outra história daquelas que ficam na memória da nossa passagem pelas instituições europeias. Sim, eu tinha pensado, há uma que vem não é propriamente do Parlamento, mas é da primeira presidência portuguesa. A primeira presidência portuguesa foi em 92, eu tinha começado há pouco tempo, estávamos todos bastante nervosos e ansiosos, queríamos fazer boa figura, todos nós, não apenas os intérpretes, enfim, todas as pessoas que estiveram envolvidas nessa primeira presidência, que foi aliás um sucesso. E eu estava numa reunião de alto nível, o presidente da reunião era português, conduzia a reunião em português, e pediu para fazer uma ronda de opiniões. De opinião em que pedia a cada delegação para dizer, em relação a esta proposta, sim ou não. Não quero declarações de intenção, quero sim ou não. E a primeira intervenção foi da delegação irlandesa e disse, saiu um som, e que eu não percebi se era sim, se era não. Não percebi. Os meus colegas também não. E face a essa circunstância, o presidente estava à espera que saísse alguma coisa e eu tive que admitir. A interpretação lamenta, mas não conseguimos captar a resposta da delegação irlandesa. E ele pediu para repetir. E eu acho que isto ilustra um pouco... A interpretação tem que ser uma relação de confiança entre quem nos ouve e nós. E, por conseguinte, não há aqui espaço para fantasias ou para dizer qualquer coisa que possa parecer. Não. Naquela circunstância, face àquele som que não era possível identificar, e não fui o único, não foi apenas a minha falta de experiência, aconteceu em várias cabines, é dizer, não, de facto, não ouvimos, e era fundamental para o Presidente poder saber se a delegação irlandesa estava ou não de acordo. E isso era uma dificuldade de ouvir ou era uma dificuldade da posição irlandesa? Eu acho que eram duas coisas. Coisas. Era a articulação da delegação irlandesa e a pouca vontade de querer dizer o que... Porque como era a primeira, ia ter um efeito de cadeia a todas as outras. E, portanto, ele não se queria... Enfim, foi obrigado a ser o primeiro a pronunciar-se. Mas... O Francisco sabe perfeitamente, quando nós não queremos dizer sim ou não, arranjamos sempre uma forma de dizer sim sem dizer sim e não sem dizer não. Mas, de facto, quando há um pedido tão claro, explícito, tão objetivo, só sim ou não, às vezes cria dificuldade. Nós vamos ter agora uma nova presidência portuguesa do Conselho da União Europeia. A quarta, que é um desafio grande para Portugal e para a União Europeia, na medida em que eu acho que nós estamos num nível muito elevado. A presidência de 92 correu muito bem, com resultados, o pacote de Delors, a presidência de 2000, com a estratégia de Lisboa, a presidência de 2007 com o Tratado de Lisboa, só para dar alguns exemplos, e seguramente vamos ter resultados concretos desta presidência. Mas a questão que eu lhe colocava é: o facto de ser a presidência portuguesa cria-vos novos desafios, novas dificuldades para estes 6 meses? Novos desafios. Temos a noção de estarmos mais expostos, porque há todos os meios de comunicação, designadamente nacionais, que vão estar mais atentos. Em alguns casos até utilizam a própria interpretação em determinadas circunstâncias. Já aconteceu no passado, em debates, e por isso sabemos que há uma nova dimensão e que temos que estar ao nível, e estamos preparados. E foi feito um trabalho não apenas com a unidade portuguesa, mas com todos os colegas que têm português na sua combinação linguística. Foram feitas muitas conferências, muito trabalho
de preparação para que todos estejam à altura de poder responder a este desafio que abraçamos com muito entusiasmo. E os seus colegas da cabine portuguesa zangam-se muito com os deputados portugueses quando os deputados portugueses não falam português? Não. Cada eurodeputado faz a sua opção e há que respeitar. Há determinadas circunstâncias que consideram que devem falar outra língua por motivos que lhes assistem e, por conseguinte, enfim, nós estamos presentes e adoramos fazer o nosso trabalho. É um trabalho que nos apaixona a todos. Isso falo sem exceção. Os intérpretes normalmente são apaixonados pelo seu trabalho e fazem-no com todo o gosto e enfim, é uma escolha, não respeitamos. Pois, percebo isso, é a resposta, como nós costumamos dizer, politicamente correta. Sim. Mas, não sei se o Francisco alguma vez se apercebeu disso, mas isso é mesmo entre nós, muitas vezes, de facto, carece de uma decisão. Não é uma coisa automática, vou intervir em português. Carece de uma decisão da nossa parte. Mas estou absolutamente consciente, ao fim do pouco tempo que estou no Parlamento Europeu, que de facto a cabine portuguesa faz um trabalho excelente de promoção da língua portuguesa. Muito obrigado. E é isso que nós precisamos, e como o Francisco diz, é evidente que durante a presidência portuguesa a nossa língua está mais visível. E isso também é para nós, deputados, pelo menos para mim, e admito para os meus colegas que tenhamos uma situação semelhante, é uma forma de confiar de que a língua portuguesa tem peso. Mas não tem peso apenas aqui. E nós às vezes temos discussões no Parlamento sobre o peso da língua ou o valor económico da língua, por exemplo. Podemos falar do valor cultural, mas também do valor económico da língua. Isso é uma coisa que conta para vocês, o valor económico da língua? Sim, nós, talvez por estarmos na linha da frente, temos a noção, ou estamos mais sensíveis ao facto de a língua portuguesa ter o seu espaço dentro da União Europeia, mas tem uma escala global. Tem uma escala porque é falada em muitos outros continentes e há que ser defendida e acarinhada. Agora, quando falamos da língua portuguesa, ela tem um peso diplomático. Estou a pensar concretamente na presidência anterior, houve uma cimeira com o Brasil e as 3 pessoas que estavam presentes, era o Presidente da República do Brasil, havia o Presidente do Conselho, que era o nosso Primeiro-Ministro, e o Presidente da Comissão, eram os 3 de língua portuguesa. Exatamente. E isso tem um valor simbólico, obviamente, mas também tem um peso diplomático de projeção da língua portuguesa. Em relação ao valor económico, há estudos sobre isso. O Instituto de Camões tem-se debruçado sobre a matéria e tem, de acordo com aquilo que tenho lido, tem feito um esforço para dar essa dimensão, porque atrás dessa dimensão global vem esse peso político e económico da língua. E nós contribuímos à nossa maneira para isso. E a dimensão cultural? Isso, obviamente. É com muita satisfação que eu vi que no início de maio foi declarado o Dia da Língua Portuguesa e aproveito já para antecipar e pedir a sua colaboração. Estávamos a pensar organizar qualquer coisa no Parlamento justamente nesse dia, porque é a presidência portuguesa, porque esse dia vai ser festejado e estamos a pensar fazer qualquer coisa justamente para promover a língua portuguesa com qualquer coisa de caráter cultural e como fizemos, aliás, no passado, posso indicar há uns anos, escolhemos poemas do poeta Manuel Alegre e pedimos foi traduzido em todas as línguas. E depois fizemos uma reunião onde foram lidos os poemas por cada um dos colegas e foi uma experiência muito interessante. Nas diferentes línguas e onde fomos encontrar a musicalidade de todas as línguas a partir de um poema português. Foi uma experiência muito interessante.
Isso é muito interessante. Espero que no dia 1 de maio possamos ter outra forma de nos encontrarmos. Sim. Seguramente não será a 100% com a participação de todos, mas talvez consigamos, como de costume, haver aqui uma participação mista entre presença física e online. Mas sim, senhora, só quero entusiasmá-lo na realização dessa iniciativa e quero agradecer a sua disponibilidade e esta oportunidade para estarmos aqui a falarmos da Europa. E se falássemos da Europa, este podcast, hoje falámos da língua portuguesa na Europa como língua de entendimento e de compreensão, finalmente, entre todos os europeus. Muito obrigado pelo convite e os maiores sucessos.